No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. Ontem nós não conseguimos gravar o Minuto da Unicidade e também não conseguimos gravar vídeos para o canal do Bibliologia, onde a gente fala de outros assuntos mais voltados para a escatologia, já que estamos nos últimos dias de fato. Entramos aí na última ou penúltima década antes dos desenrolares, do desenrolar dos acontecimentos bíblicos. Então, a gente vai continuar aqui a temática que nós estávamos falando anteontem. E nós estávamos falando de uma matéria, até disse matéria, mas não é matéria, é um artigo, Falávamos de um artigo, enfim, de estudos, de pesquisas com relação às escrituras, e o site fazia sérias críticas à doutrina da unicidade, colocou lá o nome de alguns ministérios unicistas, que defendem o monoteísmo, e citou um versículo, para encerrar o artigo, citou 1 João capítulo 2, versos 23 e 24, se não me falha a memória, aqui lendo rápido. Então, diz assim, versículo 23, que eu queria ler para você, que acompanha o Minuto da Unicidade nesta quarta-feira. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Veja que eu falava ontem, no Minuto da Unicidade, eles encerram um artigo e citando, a defesa da fé trinitariana, eles citam um versículo sem o menor cabimento. Porque aqui, se você usar esse texto para defender uma tríade, um Deus triuno, você precisa realmente rever os seus conceitos. E aí a gente está falando uma matéria, um artigo de pessoas inteligentes, pessoas com sabedoria, pessoas que leem, se deram um trabalho para escrever um artigo e cita um versículo que para defender uma tríade, uma trindade, uma triunidade, o Deus triuno, e deixa de fora o Espírito Santo. Mas que absurdo é esse? E ainda tem a ousadia, a cara de pau de atacar, de criticar a doutrina unicista, e vira uma piada, porque você cita um versículo desse que fala: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Onde é que está a trindade aí? Se eu fosse apenas um filósofo, um ateu, lendo isso e falava: isso aqui está a trindade aqui, ó. É por isso que o ateu, é por isso que os céticos, é por isso que os gnósticos, eles riem, eles zombam. É por isso que os intelectuais zombam. Esse é um dos motivos, Zombam, riem, acham interessante, acham engraçado, porque realmente não faz o menor sentido. Eu vou atacar uma doutrina que defende um único Deus, um só, um único, o eterno, o todo-poderoso. E aí, para dizer, não, esse pensamento está equivocado, a trindade realmente existe, olha, cuidado ao negar a trindade, porque aquele que nega o Filho, querendo dizer que nós unicistas negamos o Filho, que não acreditamos no Pai. Mas esqueceram de defender também, aí entra o livro do Benny Hinn. O Benny Hinn fez um livro dizendo que o Espírito Santo deu crise lá, porque vocês só falam do Pai e vocês só falam do Filho nos seus cultos, e vocês adoram o Filho, adoram o Pai, mas não falou do Espírito Santo, ninguém adora aqui. É o nome do livro, Bom Dia Espírito Santo. Não dá bom dia para o Espírito Santo, E o Espírito Santo tem todo o direito de se sentir enciumado. Essa aqui é a grande realidade, partindo do pressuposto que estamos usando este versículo para defender uma trindade. Bom, como nós então analisamos isso do ponto de vista, pelo olhar da doutrina
unicista, que está fundamentada no monoteísmo transmitido a Abraão, Isaque e Jacó e transmitido a todos os filhos de Israel. O Senhor, né, o Yahvé, o Jeová, o Deus Todo-Poderoso, Yahuwah Tsevaot, ele diz lá no livro de Isaías. Vamos para Isaías. No capítulo 43, verso 10, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi para que o saibais e me creais e entendais que sou eu o mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, nem depois de mim nenhum haverá. Isaías 43, 10. Então esse é um mandamento. Vocês são testemunhas. Ó povo de Israel, vocês são testemunhas. Vocês são minhas testemunhas. Não tem outro. Ah, mas isso aí quer dizer então, e aonde é que entra isso aqui? Isso aqui está falando, Jeová está dizendo que ele, aquele que escolheu para vir, vocês têm que crer, entender e saber que sou eu mesmo, que eu escolhi para enviar. Você está entendendo? Fora de mim, versículo 11, não há Salvador. Isso é Jeová falando, que fora dele não tem Salvador. E Jesus é o quê? Salvador do seu povo. Então, como nós entendemos isso? Porque se você nega que o Filho é o próprio que diz que viria, se você não reconhece o Cristo, você está entendendo? É isso que João está ensinando. João, se tem um livro que fala da divindade, né, um evangelho que fala da divindade, de Cristo divino, de Cristo como Deus, é esse. Então ele está falando, olha, quem nega o Filho, se você negar, por exemplo, Jesus está em pé diante de você, um exemplo, tá aqui em pé, você pegou, olha aqui, eu vou só, né, para você entender melhor, você pegou uma máquina do tempo, foi há 2000 anos atrás, né, não existe essa possibilidade, mas vamos lá, foi há 2000 anos atrás, está de frente para o Cristo. Se você olha para ele e diz assim, esse não é o Jeová dos exércitos que diz que viria, então você não conhece Jeová, entendeu? Você não conhece, você não sabe quem é. Ele está diante dos seus olhos, para você não aceita ele. Como muitos judeus fizeram, os doutores da lei, as autoridades, os políticos, os religiosos, olhavam para ele, mas ele de Nazaré, vem com a coisa boa de lá? Quem é? Esse aqui, nós conhecemos a mãe dele, não é a Maria lá, a mãe dele, não é o... Então veja, se você olha para ele e menospreza, porque não tem dinheiro, não tem posse, não tem... Então você nega também o Pai, porque ele é o próprio. Entende? Você conseguiu entender mais ou menos aí o que eu estou falando? Por alto, tá? Para poder facilitar, para não tomar muito seu tempo. Então ele diz, aí volta lá para João, capítulo 2, no versículo 23, qualquer que nega o Filho não tem o Pai, não tem como. Você diz assim, eu creio em Jeová, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, como os judeus creem, e olha para o Filho e fala assim, não, você sai para lá. Então não tem como desprezar o Filho dizendo que tem o Pai e que crê no Pai. Não tem. João está falando que não há possibilidade de você adorar e servir ao Eterno ignorando o Filho, porque o Filho é quem? O próprio João vai dizer, 1 João 5,20, estamos no que é verdadeiro, no seu Filho, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aliás, é o tema que dá ao nosso livro que nós escrevemos. O link está aqui no comentário. Se você ainda não comprou, compre, porque já recebi a informação que a qualquer momento vão suspender as vendas, porque sobrou lá uns 10 lá que eles colocaram lá. Então corra, compra, garanta, porque é interessante você ter esse título, esse livro que leva o nome de 1 João 5,20. O Filho, né, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus, verdadeiro. Por quê? Porque a lei é a sombra dos bens futuros. Então estava diante de nós o verdadeiro. O que os filhos de Israel viam no Antigo Testamento era só uma sombra do que seria a maravilhosa graça, a presença física do Eterno diante de nós. Você está entendendo? Então, qualquer que confessa, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Olha aí, não é esse? Quem confessa o Filho, eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor é o único Deus verdadeiro, eu creio que o Senhor é quem falou que viria. Como João pergunta, né, João Batista, és tu aquele que há de vir ou nós devemos esperar outro? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus.
Então, qualquer que negou o Filho, é de Trindade que está falando aqui? Não é. Mas essa simplicidade dessa mensagem só chega aos corações simples, às mentes simples. Você carregado de teologia, carregado do vinho romano, vai entender isso como? Nunca, mas nunca. Você vai puxar uns 20 aí para mim, versículos parecidos com esse. Mas eu vou te garantir que na maioria deles não tem Trindade. E não existe Trindade. Primeiro porque não existe. Então veja como é importante nós estudarmos e ter um espírito sempre pronto para receber, para ouvir, pelo menos para considerar algumas coisas, para avaliar algumas coisas. É só analisar. E eles fazem um artigo criticando, apontando, mostrando o erro. Falou, não, mas os unicistas estão fundamentados a doutrina deles está fundamentada em duas verdades. A primeira é que que há um só Deus. Eles estão certos. E a segunda é que Jesus é Deus. Eles também estão certos. Oxe, mas onde é que está o erro aqui? Onde é que está a heresia se nós estamos fundamentados, segundo vocês, em duas verdades? Nós estamos fundamentados na verdade. Tá, meu amigo? Não tem duas verdades. Você que escreveu o artigo, você está equivocado. Esqueci o nome agora do camarada. Mas está no vídeo de ontem lá. Está equivocado. Está no Mobral com relação às escrituras puras, genuínas. Está no Mobral. Né? Está lá nas primeiras... Está lá começando ainda, porque não sabe. E aí você me cita um versículo para sustentar uma trindade, mas o versículo realmente, de fato, não tem nada de três. E Jesus, o próprio, você ouviu da boca dele dizendo, eu e o Pai somos quantos? Será que Jesus não sabe de matemática? Será que o Senhor não sabe a matemática, a conta? Amanhã nós voltaremos. Que Deus abençoe a todos. Um excelente dia. Graça e paz. Minuto da Unicidade.